Bom dia na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um momento que nós vamos iniciar esse culto ao nosso Deus Todo-Poderoso, né? Pela fé, com alegria, né? Ofertando a Ele as primeiras horas deste domingo, né? Para a glória do Senhor. Então, bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Bom dia, irmão Luiz, que já está conosco aqui, né? Bom dia também a Wanda, que está aqui do meu lado. E a todos que vão participar depois também através do vídeo. Vamos falar com o Senhor nosso Deus, vamos abrir o nosso coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos reunidos aqui na Tua presença mais uma vez para glorificar e exaltar o Teu santo e poderoso nome. Queremos agradecer por esta oportunidade, por mais esta semana abençoada que o Senhor nos está concedendo, Pai. Agradecer, Pai Santo, querido, pelos Teus cuidados, por ter cuidado de tudo aquilo que nós precisávamos, cuidado também da nossa proteção e principalmente mantido em nós a Tua salvação. Muito obrigado, meu Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos entrar na Tua presença. Oh, meu Deus, toma a direção de tudo aquilo que será feito nesse culto, de cada palavra, meu Deus, de cada atividade, que tudo seja para a Tua honra, a Tua glória, o Teu louvor, em nome do Senhor Jesus. Abençoe esse lar que está participando agora conosco, que irá participar através desse vídeo. Abençoa toda essa família, trazendo conversão, libertação, cura, restauração, suprindo a todas as suas necessidades em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor já esteja estabelecida sobre cada vida, cada casa, cada família, em nome do Senhor Jesus. Assim nós entregamos nas Tuas mãos este culto. Dirige a palavra, que não venha dos nossos corações, mas que venha do Teu Espírito Santo, nos iluminando, nos ensinando, nos fazendo lembrar e trazendo uma palavra de edificação, de exortação, uma palavra de consolo, uma revelação para cada um dos Teus filhos que está participando, que está assistindo, que está ouvindo, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, ó Pai, na mesma fé, na mesma concordância, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus. E vou passar agora a palavra, irmão, para que traga à igreja aquilo que Deus está falando ao seu coração, aquilo que Deus colocou para falar com a igreja nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Bom dia, pastor, bom dia, Wanda. Bom dia a todos que estão nos assistindo agora e que vão nos assistir depois. Eu saúdo a todos também com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui muito contente, porque estamos aqui, né, nas primeiras horas de domingo para louvar e agradecer o nome do nosso Deus, em Jesus Cristo. Graças a Deus por isso, graças a Deus que fomos alcançados pelo Evangelho da Paz. Graças a Deus. Pastor, eu também quero fazer uma rápida oração, até em concordância com a sua, mas com relação ao que eu vou trazer também, mas será muito breve. Tá, à vontade. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo me orientando no que eu vou trazer aqui. Eu concordo com a oração ministrada pelo pastor Aguilar. Em nome de Jesus eu te agradeço, amém. Então, pastor, hoje nós vamos, eu trouxe, Deus colocou no meu coração e eu achei muito importante, segundo aos Coríntios, do capítulo 4, dos versículos 7 ao 11. Segundo aos Coríntios, do versículo 4, capítulo 4, dos versículos 7 ao 11. Eu acho essa comparação, essa explicação que Paulo deu muito interessante, não é? Segundo aos Coríntios, capítulo 4, dos versículos 7 ao 11. Então vamos lá, pastor, eu vou fazer a breve leitura, é pequeno para não tomar muito tempo. Na minha Bíblia,
está escrito aqui com um subtítulo, né? O poder de Paulo vem só de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Amém, pastor? Amém. Bom, só contextualizando, né? Paulo ele passava por umas situações complicadas, porque quando ele ia ministrar, ele ia levar o Evangelho, a fama dele já chegava antes, né? Os próprios judeus, como ele era judeu, chegavam e diziam: mas vem cá, cara, você prega esse Evangelho aí, mas você sai correndo das cidades, você apanha, leva chibatada, você tem que se fingir de morto para não morrer, para não te matarem de vez, não concluírem, não te levarem a óbito. Então, que evangelho é esse que você prega? Que poder é esse que você prega, que você anda, que você está sempre fugido, sempre desprestigiado, né? E então, os judeus, não é? Ou mesmo aqueles ou mesmo os judeus que se infiltravam nas igrejas para tentar judaizar o culto, para tentar judaizar o Evangelho de Jesus Cristo, usavam esses argumentos para dizer: não, Jesus salva, tá bom, mas temos que cumprir a lei. Ou seja, eles queriam contaminar, né, com a lei o Evangelho que se cumpriu em Cristo. Então, agora é Cristo, né? E então Paulo ele faz essa comparação que, na verdade, o poder que havia em Paulo na ministração, o poder que havia em Paulo na ministração não vinha de Paulo, vinha de Deus, vinha do Espírito Santo. Então, não interessava, pouco importava se ele era enxotado, se ele era desprestigiado. Muito pelo contrário. Sendo assim, para nós agora, que somos de Cristo, nós entendemos sim que ele passava por perseguições, porque ele era cheio do Espírito Santo. E ele estava ali realmente cumprindo a obra de Deus. Não é? Para que, como falava João Batista, né, que diminua eu para que ele cresça. Não é? Então, como é que eu vou dizer? Seria natural, tanto que ele fala assim: em tudo somos atribulados. Ele coloca a verdade, ele explica direitinho as coisas, né? E ele fala assim: temos, porém, um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele já deixa claro que ele não é nada, ele é apenas uma ferramenta. Ele está sendo usado como qualquer um de nós pode ser usado, não é? E ele fala, ele toca na ferida, ele diz: não, realmente, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, que é muito importante. Deus não nos desampara, né? E Deus nunca desamparou o povo dele. Se nós formos voltar lá para o Antigo Testamento, o povo de Israel rodou 40 anos no deserto, a roupa não ficou estragada, o chinelo não gastou, o pão não faltou. Então, essa questão do desamparo, no que tange fisicamente e no que tange espiritualmente, não é? Paulo não morreu enquanto ele não cumpriu
plano que Deus tinha para ele cumprir, não é? Então, nunca desamparados, abatidos, porém não destruídos. Isso é outra parte que me faz assim extrapolar um pouco. Muitas vezes, pelos percalços da vida, nós às vezes nos sentimos, como é que se diz, profundamente abatidos, né? E nós vemos essas notícias que, por exemplo, assim, em guerra, né? O avião foi abatido. O avião abatido acabou, o avião vai embora, não é? O avião cai, morre todo mundo e tudo mais, né? E muitas vezes nós pensamos assim, que nós estamos abatidos, ou que nós vamos morrer de determinada doença, que para nós não ter jeito, nós nascemos para não aceitar Jesus, que aquela falta, aquela capacidade de perdoar, que a gente não consegue perdoar aquela pessoa, né, como nós discutimos ao final, depois do culto, né, pastor, na semana passada e tudo mais, né? Então, é muito importante que nós temos que nos lembrar, nós podemos estar abatidos, mas Deus não permitiu que nós ficássemos destruídos, né? E isso é muito importante para nos reerguer. Podemos e passaremos, não? Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Podemos passar sofrimentos terríveis, por dificuldades enormes. Podemos passar fome, necessidade, podemos passar frio por causa das nossas decisões. Mas se olharmos para Deus, se voltarmos o nosso coração para Cristo, se realmente o aceitarmos e confessarmos como nosso Senhor e Salvador, nós podemos estar abatidos, mas não destruídos. Por quê? Porque teremos também a vida eterna, né? Então, eu acho muito importante que o Paulo toca na ferida. Ele fala, eu sou passado, isso, mas eu não estou bom, mas não me destruíram. Eu vou ficar aqui até o último dia que Deus quiser que eu fique, né? Isso é muito importante. E nós temos que tomar isso não com arrogância, mas com humildade, sabendo que a reconstrução, a restauração está sempre à nossa disposição. Mesmo que ela não se complete aqui, só se completando na eternidade, mas mesmo assim está à nossa disposição. Não é isso? Porque toda a terra está cheia da glória de Deus, né? Da graça de Deus, da misericórdia de Deus. É nisso que a gente deve pensar, deve ter em mente, né? E por fim, ele fala, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Ou seja, entendendo a obra que Cristo fez por nós. Porque aí nós entendemos que a luta não é contra a carne e sangue. Nós temos que entender que o nosso homem interior precisa crescer. O nosso homem interior é o que vai, é onde Deus atua em nós, na nossa alma, que provoca as transformações, as verdadeiras transformações em nós, que se repetem, que se refletem até no corpo físico, né? E por fim, a parte que eu escolhi, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ou seja, ele está falando de uma coisa presente. Está falando que até mesmo nós estando doentes e tudo mais, nós temos a vida de Jesus até mesmo em nossa carne mortal. Só vamos padecer, só vamos morrer no dia que Deus entender que chegou o fim dos nossos dias. Então, pastor, era isso que eu tinha para trazer. Eu agradeço a oportunidade e submeto essa palavra para as suas considerações. Muito obrigado. Glória a Deus, né? Isso aí, mais uma vez aí, Deus falando para a gente a importância de nós sabermos que vamos enfrentar essas lutas, né? Que muitas vezes vão deixar a gente assustados, né? Muitas vezes vão deixar a pessoa até abatida, né? O irmão até sinalizou bem o abatido de um avião, né? Que
Estar em combate significa morte ou injeção do piloto ou perda do avião. O avião já era, né? Esse avião não tem mais jeito. Já pra gente não. Nós somos batidos, nós somos avariados, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos renova, né? Ele nos restaura. E uma das coisas principais aí, que o irmão está gostando aí desse trabalho do Espírito Santo, ele trabalhando naquela esperança de coisas maiores, né? Paulo ele chega a dizer, né, que não dá para comparar as provações, as lutas desse mundo com aquilo que nos espera na eternidade. E se nós olharmos para isso, essa brevidade, ele fala essa brevidade, né, de tempo que nós temos aqui nessa terra, e o que nos espera por toda uma eternidade, a gente já fala, não, vale a pena, né? Vale a pena passar por isso tudo, vale a pena, né, passar por esse abatimento agora, por essa tristeza, e Deus ele está cuidando de tudo. Eu acho que muito bom que o irmão deve ter tranquilizado muita gente que vai assistir depois, aí vai participar depois, até a gente mesmo que está aqui ouvindo agora, né? É a questão de que nós só vamos quando Deus quiser, não adianta, né? É só quando Deus quiser. O sinalizou o negócio do Paulo, que Paulo só foi quando acabou a missão dele. Então a gente só vai quando acabar o nosso tempo aqui, então vamos fazer o melhor. Se é para fazer, né, vamos fazer o melhor que nós pudermos. É claro que temos a humanidade, que temos momentos que temos tristezas, frustrações, né? Existe um momento que a gente fica realmente abatidos, né? Mas vamos buscar sempre o renovo no Senhor Jesus, na força do seu poder. Então a gente fica abatido, a gente olha aí para esse mundo, a gente vê para as coisas viradas, né? Todas viradas aí, isso abate, mesmo que não esteja diretamente ligado, né? Mas indiretamente chega na gente, diretamente ligado a gente, mas isso acaba também abatendo. Todas essas coisas que a gente vê, todas essas injustiças, né? Todas essas roubalheiras, né? Isso tudo vai também mexendo com o nosso emocional, né? A gente dá uma sensação às vezes de impotência, né? De não conseguir mudar as coisas mesmo sabendo qual é o caminho certo. Mas aí vem Jesus, vem Deus, e a gente vê a palavra mostrando para a gente, olha, eu não falei para você, filho, que isso ia ser dessa forma, eu não falei que ia acontecer desse jeito, por que você está assim? Qual é a surpresa? Qual é o espanto? Entendeu? Aí a gente vai se tranquiliza, fala, é mesmo, né? Eu estou querendo o quê? Combater o que está profetizado, combater aquilo que está escrito? Não, eu vou ser resistência. Eu nunca vou jogar a toalha, nós nunca vamos jogar a toalha. Mas nós sabemos que existe um caminho que já foi, né, preparado por Deus, e nós devemos andar nesse caminho que Deus preparou, né, seguir esse caminho que Deus preparou, e cada um de nós vai cumprir o seu tempo. Para cada um de nós, Deus determinou um tempo. Então, irmão Luiz, Deus usou muito, irmão, aí para trazer tranquilidade, viu? Paz ao coração na igreja hoje, que tem muita gente aí asfixiada, né? Sufocada, né? Com as circunstâncias. Tem muita gente que está sufocada, não só as circunstâncias gerais, mas as circunstâncias da vida pessoal dela mesmo, entendeu? E aí, ouvindo essa palavra, ela vai ganhar ânimo, vai ganhar força. O Espírito Santo vai falar ao seu coração, que Deus continue usando aí, irmão, né, dessa forma aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos então louvar o nosso Deus? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 186. Tá pronto? Pode começar. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador.
Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lição: combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos receber essa coroa lá no céu, em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na epístola, né? De 1 Coríntios, capítulo de número 9. Quantos irmãos vão abrindo aí? Versículo 19, tá? Eu vou fazer uma oração aqui rápido para Deus nos dirigir. Senhor, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja, meu Deus, o desejo natural do meu coração, a minha vontade, mas o Teu Espírito Santo a me guiar, a me fazer lembrar, a me ensinar. Traga-nos, Pai, uma palavra que venha do trono da Tua graça aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Uma palavra de exortação, de edificação, de conserto, de revelação. E, meu Deus, abre os nossos entendimentos para que nós possamos, ó Pai, compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então, 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 19. 1 Coríntios 9, capítulo de número 9, versículo 19. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para os ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desfirando golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Olha que coisa maravilhosa essa palavra aqui que Paulo fala para nós, né? Trazendo aí
os sacrifícios, né, que um cristão ele deve fazer nessa caminhada ao reino de Deus, né? A nossa corrida rumo à salvação, como nós devemos estar. E ele começa falando da sua liberdade, porque sendo, né, versículo 19, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Existe uma passagem que Paulo fala em 2 Coríntios 3,17, que é assim: ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, né? E muitas pessoas elas usam isso, por exemplo, chegou Carnaval, né? Então vamos fazer uma escola de samba de Jesus e vamos lá para Sapucaí para ganhar. E às vezes acaba, né, perdendo mais do que ganhando. Quer dizer, essa liberdade ela tem um limite. Então, às vezes é muito mais prudente o cristão ele se ausentar, ficar na sua casa, ir para a sua igreja, ou mesmo um retiro espiritual, se ele quer ali ficar junto com outras pessoas, mas não estar em determinados meios em que você vai colocar os seus irmãos em risco. A liberdade que nós temos é uma liberdade para não nos colocarmos debaixo, nós estamos até falando aí na outra palavra que o irmão Luiz trouxe agora há pouco, debaixo da lei, né? Debaixo daquelas indulgências, debaixo de toda aquela lei cerimonial, sacrificial que havia ali na Torá. É essa liberdade que Paulo ele está falando, e não uma liberdade de você fazer todas as coisas. Nós precisamos entender que o Evangelho, que a lei de Cristo, o que Jesus fez por nós na cruz, não é uma autorização para que nós possamos viver uma vida dissoluta, uma vida pecaminosa, uma vida na imundície, e depois dizer, é pela graça e tal. Não justifica, não é essa a liberdade. Pelo contrário, Jesus nos libertou do poder do pecado. Jesus nos libertou de tudo aquilo que nos escravizava. Ora, o próprio Paulo explica, aquilo a quem você servir é o seu Senhor. Se você serve o pecado para a morte, é ele que é o seu Senhor. Mas se nós estamos servindo Jesus para a vida, Jesus é o nosso Senhor. É isso que nós precisamos entender. É essa palavra que nos é revelada. E Paulo está dizendo que fiz-me escravo, ele sendo livre fez escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. O que ele está dizendo? Eu não fiz a minha vontade, eu não fiz aquilo que eu achava que era agradável para mim, aquilo que eu achava que era o meu, embora eu tivesse direito, eu tinha liberdade de fazer isso. Imagine que ele, como o pastor, né, como ministro, ele tinha ali o direito até de ter o sustento pelo ministério. E ele abriu mão. Paulo ele fazia tendas, ele costurava para que não fosse escândalo, para que não fosse pesado, embora ele mesmo tinha falado, digno é o obreiro do seu salário. Mas ele abria a mão, ele usava essa liberdade, ele abria a mão para ganhar vidas, ganhar almas, né, para fazer aquilo ali para o Senhor Jesus. Então ele tinha uma meta, né, e que isso fique bem gravado, né? A nossa meta aqui, né, é realmente servir o Senhor Jesus, é realmente chegar na glória. No versículo 20, ele vai dizer assim, procedi para com judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não esperando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, né, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Quer dizer, ele não estava sem lei, estava debaixo da lei de Cristo. Ele está explicando aqui. Então, nós temos dois exemplos aqui que eu separei para os irmãos de agir diferente de Paulo, mostrando essa fidelidade à lei de Cristo, mas também mostrando o cuidado. Por exemplo, quando Paulo ele vai ali, o Timóteo ele se converte, ele pega o Timóteo e faz a circuncisão do Timóteo. Porque o Timóteo ele era meio judeu, né? A mãe dele era judia, o pai dele era grego. Então ele faz a circuncisão do Timóteo porque está na sinagoga para não escandalizar, né? Mas ele não faz aquilo ali como se fosse um ato obrigatório, que você, para servir a Jesus, tivesse que fazer a circuncisão.
Ou seja, você para servir a Jesus, nós estamos ter um briefing aqui antes da gente começar, e nós estamos falando sobre essas questões de vestimentas, né? De forma de falar e tal. Então, muitas vezes as pessoas têm que ter uma forma só de falar, uma forma só de se vestir, tem que ter cumprimento disso, daquilo outro. Não tem nada disso. O Paulo fez aquilo ali para que fosse melhor aceito pelaquela comunidade judaica, uma vez que Timóteo também era mestiço. Ele era meio judeu e meio grego. Então ele agiu dessa forma. Se vocês quiserem pesquisar, Atos 16, versículo 3. Tá? Então, com Timóteo foi dessa forma. Agora, com Tito, lá em Gálatas 2:3, estavam dizendo, Tito não era judeu, nada judeu, né? Era inteiramente ali da Galícia. Chegou com Tito, ele já fez diferente. Olha, temos que circuncidar o Tito, porque o Tito, ele, se não for circuncidado, vai para o inferno. Né? Quem não tiver lá a circuncisão vai para o inferno. Ele falou, opa, negativo. Não vai circuncidar. Por quê? Porque não é isso que Jesus ensinou. Não é isso que é ser cristão. Então ele tomou uma posição ali firme para que aqueles ali que eram os gentios, os que não eram judeus, eles vissem que não havia nenhuma necessidade daquilo ali. Ele estava falando, né, judaizante, né, querendo trazer o judaísmo para dentro do cristianismo. Então, Paulo ele foi ali e não permitiu que o Tito ele fosse circuncidado. Então, fiz-me tudo para todos. Quando precisou, quando era uma questão apenas de tradição, ele fez. Quando ele viu que aquilo ali era uma imposição teológica, olha que Paulo, teologia com Paulo não tinha jeito, o Espírito Santo ali tomava ele mesmo. Ele falou, negativo, desses vocês vão fazer. Então, para a gente entender isso, porque quem é o Senhor da igreja? É o Senhor Jesus. Então, nós temos que fazer aquilo que agrada a Ele. E aquilo que agrada a Ele, muitas vezes nós vamos fazer alguma coisa da tradição, mas não pode ser uma coisa que vá contra a lei de Cristo, que burle a lei de Cristo, que falsifique a lei de Cristo. Tem que estar de acordo com a lei de Cristo. A nossa consciência, ela tem que estar tranquila. Tá? No versículo 22, ele diz assim, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Aí eu vou citar aí, está pertinho um exemplo, mas é um texto grande, eu não vou ler agora, que está no capítulo 10 desse primeiro livro de Coríntios, primeira epístola de Coríntios, dos versículos 23 a 33, e que estavam questionando a Paulo, Paulo, e aquele pessoal que vai lá no açougue, ele recebe aquelas carnes que foram sacrificadas aos ídolos ali, e sobra aquela carne e manda para o açougue para vender, e aí, pode comer, pode não comer, como é que é o negócio, come, não come, então aquela discussão, né? E aí come a carne de porco, não come, né? Come ali o toicinho, como é que fica o negócio aí, né? O negócio aí também estava indo, estava tudo no briefing de hoje, né? E Paulo falou assim, olha só, pode comer tudo que vem do nosso açougue. Pode comer lá, pode ir lá tranquilo, pode comer de tudo que vem do açougue, sem problema algum. Agora, se teu irmão te perguntar assim, puxa, mas essa carne aí não foi sacrificada ao ídolo? Aí você não come. Você não come por causa da consciência. Mas que consciência? A minha consciência eu sei que eu posso comer. Não tem problema algum. Eu vou dar graças a Deus e vou comer a carne, tranquilo. Opa, fazer um churrasquinho, domingão aí, fazer um churrasquinho, né, com essa carne. Não, não é a sua consciência. Não é a minha consciência. É a consciência daquele irmão que é mais fraco. Por causa da consciência dele, é que nós não vamos fazer. Eu tenho a liberdade de fazer isso. Vocês estão entendendo o negócio? Eu tenho a liberdade, às vezes você tem a liberdade para comer alguma coisa, para beber alguma coisa, mas eu estou vendo que ali, se eu fizer isso, eu vou derrubar alguém. Eu vou mandar alguém para um vício que ele já tinha, né, já estava vencendo. Aí eu vou lá, para exercer a minha liberdade, eu vou destruir a fé do irmão negativo. Eu não como. Paulo diz assim, ele vai bem ao extremo. Ele diz, se comer carne vai escandalizar o meu irmão, eu nunca mais como carne. Se ele vai ficar escandalizado porque eu estou comendo a carne, eu nunca mais como a carne. Então, ter aquele cuidado, usar essa liberdade, mas protegendo aqueles que são mais fracos. É claro que eu sei que eu tenho a minha liberdade, mas eu tenho que zelar pela consciência do meu irmão.
E ele mostra isso para aquela pessoa que já é mais madura no Evangelho, que nós temos responsabilidades. Nós temos responsabilidade com as pessoas que estão chegando. E nós temos que zelar por essas pessoas. Né? Fazer com que essas pessoas... Fazer com que essas pessoas, elas tenham todos os recursos ao redor dela para que elas possam crescer espiritualmente. É aquela questão, né, eu estava comentando com o irmão Luiz no nosso brief ali, daquela pessoa que ela começa com um determinado tipo de costume que ela acha que é necessário para que ela tenha a fé dela, para se guardar, para se proteger. Gente, deixa ela. Vamos, esse costume não fere a lei de Deus. Ah, mas é exagerado, não precisa, ela está sofrendo, dá um calor 40 graus. Deixa ela crescer espiritualmente, vai orando por ela, deixa ela ver que ela vai chegar na maturidade espiritual. Então é isso, tem um tempo do leitinho, a criança não é assim, a criança toma o leite, né? E vai crescendo, vai sendo amamentada e ela vai crescer, vai amadurecer espiritualmente, porque ela vai crescer. E se Deus quiser que ela fique daquela forma ali, né? Se ela acha que Deus está querendo, deixa, é importante para ela entrar onde, irmãos? Vai entrar no céu, né? Vai entrar no céu, comendo carne ou sem comer carne, né? Ela vai para o céu. Então a gente vai cuidando dessa pessoa na fé. Agora, uma definição que Paulo ele fala de fé, muito interessante que eu vi, é a respeito de que tudo aquilo que você faz sem fé é pecado. Eu achei isso muito interessante, né? Tudo aquilo que você faz, a sua consciência está pesada porque você está achando que aquilo ali está errado, você já está pecando, mesmo que não seja pecado. Né? Olha que coisa interessante, né? Porque a sua própria consciência está dizendo que você está fazendo uma coisa errada. Então é uma coisa que nós precisamos trabalhar com Deus, falar com Deus, e Ele vai nos orientando. Então, depois vocês dão uma lida aí nesse capítulo 10, dever de casa, versículo 23 ao 33 aí da Epístola de Coríntios, né? Versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Tá? Então, existia ali, na Grécia, né, aquela região ali, da Galícia, Corinto, né, a gente está escrevendo para Coríntios, os jogos, né, os jogos chamados ístmicos. Então você tinha as Olimpíadas e tinha outros vários tipos de jogos, todos eles, gente, Olimpíadas, né, legal, aquelas 5 bolinhas consagradas a Deus. Deixa eu ver aqui qual era essas Olimpíadas que nós conhecemos aí, eram consagradas a Nemeia e a Zeus, tá? Então, aqueles jogos ístmicos também eram consagrados a Poseidon. Então, todos esses negócios aí eram consagrados a Deus, que a gente vê, Olimpíadas e tal. Então, havia ali consagração àqueles deuses. E havia toda uma preparação física, como há hoje, né? Não tão lá era mais exagerado. Eles passavam 8 meses se preparando com abstinência sexual, com uma dieta severa, com todas não podia ir para a festa, não podia, tinha toda aquela regalia para que pudesse obter o prêmio. Então eles faziam um sacrifício enorme, né? E ele fala do prêmio. Qual era o prêmio que eles recebiam ali? Era uma coroa, né? Ali de ouro, né? Fazer aquela coroa, colocar na cabeça uma coroa que, como era vegetal, o que acontecia com ela, irmãos? Ela era, né? Ia se apodrecer, né? Ia acabar. Uma coroa corruptível. Mas olha o preparo, o esforço, 8 meses ali naquela luta, preparando fisicamente para fazer aquela, né, competição para ganhar e ganhar aquela coroa. E ele falando, imagine nós, que vamos ganhar a coroa da justiça, uma coroa de glória, uma coroa incorruptível, dado pelo próprio Deus, dado pelo próprio Senhor Jesus. Será que não vale a pena nós fazermos uma dieta das coisas que não agradam a Deus? Quer dizer, cortar as coisas que não agradam a Deus? Será que não vale a pena a gente preparar o nosso espírito? Por quê? Porque o nosso espírito, né, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser fortalecido. E muitas vezes as pessoas não conseguem entender isso.
O prêmio da salvação é um caminho que exige também contrapartidas, porque Jesus já fez a obra, nós somos salvos, mas a partir do momento que nós temos o Espírito Santo, ele nos dá as condições para que nós venhamos o quê? Ter poder de Deus para sermos transformados. E isso são atitudes que nós devemos tomar. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 fala sobre isso. Não vos conformeis com este século, mas vamos procurar agora padronizar conforme a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso, mudar esse padrão mental, porque quando nós mudamos o padrão mental, nós mudamos também as nossas atitudes. E qual o padrão mental que tem que entrar agora? É o padrão mental, que já foi falado aqui hoje na pregação, do homem interior, daquele homem que está lá no interior, não é o homem exterior. É o padrão mental do homem interior, do homem espiritual. É esse novo padrão mental que vai ter que nos regular. E isso vem através da prática espiritual, que aí nós vamos finalizar com os versículos 26 e 27, para a gente entender melhor um pouco. Assim, 26, corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Tá? Então, diante dessa, faz parte dessa preparação o esmurrar o nosso corpo. O que é isso, gente? É quando você acorda e você sente uma necessidade de levantar mais cedo, você até bota o despertador e faz esse propósito, eu vou amanhã acordar mais cedo. Estou dizendo que é obrigado ou não é obrigado. Estou falando, você fez um propósito e falou que ia levantar mais cedo porque você está sentindo a necessidade de orar mais, de estar mais diante de Deus. E quando o despertador toca, você fala, não, mas o seu corpo fala para você, não, mas você está tão cansado, você trabalha tanto, você luta tanto, vai, deita mais um pouquinho aí, deixa, ele vai entender. Aí você vai, desliga lá o despertador e vai, obedece o seu corpo, obedece a sua vontade humana, o seu homem exterior. E ele fala, não, eu esmurro esse homem exterior, eu esmurro o meu corpo para fazer a vontade de Deus. É lutar contra a nossa vontade. É quando você chega ali e fala, eu preciso parar de praticar isso, porque isso eu sei que está me levando por um caminho que eu não estou fazendo uma coisa errada, mas por esse caminho eu posso vir a fazer alguma coisa errada, eu vou sair desse caminho, eu vou parar de fazer isso, porque isso está me enfraquecendo espiritualmente. E quando você vê, mas por que tem, não tem problema nenhum, eu vou continuar fazendo, porque, E aí você vai se enfraquecendo espiritualmente, porque não toma as medidas necessárias, não esmurra o seu corpo, não luta contra a sua própria vontade, para que possa vencer. Então é isso que Paulo está dizendo, são atitudes, irmãos, que nós temos que tomar. Não adianta que não é o irmão que está de fora que vai tomar por você, não é o pastor que vai tomar por você, é você e Deus. Essa é uma atitude que cada um de nós tem que tomar diante de Deus. Espera aí, o que eu preciso vencer na minha vida para estar mais espiritual, para que o homem interior ele possa prevalecer? O que eu posso fazer? E aí nós começamos a tomar atitudes espirituais. O homem interior ele começa a prevalecer sobre o homem exterior e começa a dominar. E isso, na hora daquele abatimento, na hora daquela tristeza, na hora daquela luta, é uma das coisas que nos dá mais condições de vencer. É quando nós começamos a buscar a Deus, é quando nós começamos a nos separar para Deus. Então isso é uma necessidade cristã. Mas isso é necessário para a minha salvação, a tua ou de qualquer outra pessoa? É claro que não, ninguém está falando isso, mas isso faz parte da nossa caminhada espiritual, isso faz parte do nosso fortalecimento espiritual. Isso não vai salvar ninguém, isso não vai tornar ninguém super-homem, não. Isso faz parte da nossa alimentação. Fica mais fácil a gente passar por essa luta aqui nessa terra quando nós estamos aí vencendo a nossa vontade natural, vencendo a nossa carne. Então, muitas vezes a gente está falando, Deus, o que eu preciso fazer para agradar o Senhor? Ora, busque as coisas do Espírito. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, vamos buscar as coisas espirituais, vamos buscar as coisas lá de cima, tendo a certeza que Deus ele vai acrescentar
todas as demais coisas. Então é essa luta. E isso é nas pequenas coisas. É que muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu estou agradando a Deus na minha mente. Né? Tem aquela moça que vai lá para a praia, né? Fica toda à vontade lá e aí fala, não, mas a minha mente é de Deus, né? O corpo é de quem então? Né? Entendeu, irmão? Ficou um negócio complicado. Peraí, nós somos corpo, alma e espírito. Ok? Nós temos as 3 áreas. Quando Jesus ele fala como deve adorar a Deus, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Ele está falando de todas as partes nossas do homem, as 3 partes que compõem o homem, devem adorar a Deus sem restrição. Então nós adoramos a Deus com o nosso corpo. Será que o nosso corpo está adorando a Deus? Com a nossa mente, será que a nossa mente está adorando a Deus? E com o nosso espírito, será que o nosso espírito está adorando a Deus? É uma questão que nós devemos pensar. Será que você olhar para você e falar, será que o meu corpo está adorando a Deus? Será que o meu espírito está adorando a Deus? Será que a minha mente está adorando a Deus? As palavras que saem da minha boca são palavras que eu posso falar diante de Deus? As palavras que eu comento, que eu falo? Aí nós vamos pensar direitinho e vai começar a passar uma tesourinha santa, né? Uma tesoura santa que vai começar a nos modular. Gente, o Espírito Santo nos capacita, mas nós temos que tomar decisões, nós não somos robôs, né? Como alguns aí até pensam que a gente é. Não, nós não somos robôs, né? Nós não estamos aqui, Deus não tirou a nossa autonomia, nós temos autonomia, capacidade de decidir, nós temos que tomar decisões. A Bíblia manda decidir, né? Olha, escolhe o que você quer, a bênção ou a maldição. Quer dizer, nós temos capacidade de decidir. E nós precisamos de Deus para tomar essa decisão. O grande erro do homem é achar que ele pode tomar essa decisão sem Deus. O grande pecado foi Adão tomar a decisão dele sem Deus lá no Éden. O grande pecado de Eva foi tomar a decisão dela sem Deus lá no Éden. Nós não podemos continuar fazendo dessa forma. Dessa vez não. Agora, uma vez que nós fomos lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus, as nossas decisões devem ser submetidas a Deus. Precisam ser submetidas a Deus. Será que está correto? Espera aí, como que eu vou submeter? Espera aí, tem uma forma, né, que não dá para errar, ó. Né? Aqui, ó. Pronto, está aqui, está de acordo? Então tá, eu vou fazer. Não está de acordo? Eu não vou fazer. Pronto, é só isso, gente. Que Deus ele possa aí estar nos orientando cada dia, né? Esse só isso é muita coisa, não é fácil, mas Deus ele nos ajuda. E nós devemos estar diante do Senhor, nunca desistir. Se você está passando por uma luta, ou você está passando por um grande problema aí nessa parte espiritual, a primeira coisa que você deve fazer, não desistir, não desista. E logo a seguir, não desistiu, o joelho já cai no chão e fala, Deus, eu quero continuar. E o resto ele vai mostrar para você como é que deve ser feito. Não desista não, siga em frente, Deus é contigo. Se você está ouvindo essa palavra, e você está aí na presença do Senhor, já é uma pessoa que recebeu Jesus como seu Salvador, ele já escreveu o teu nome no livro da vida. Só tem uma pessoa que pode riscar, é você mesmo. Não risque, entendeu? Mantenha a sua fé, continue firme lá na presença de Deus, cada dia crescendo na fé, no conhecimento, tá? Porque Deus ele tem aí um propósito imenso para você, te salvar e levar uma eternidade de glória. Tá? O resto é bônus, tá bom? Mas o propósito que Deus tem para a sua vida é esse. E você que não se converteu, a oportunidade está aqui, né? Na hora que nós formos orar aí, coloque-se diante de Deus, peça perdão aí a Deus pelos seus pecados em nome de Jesus, confesse que Ele é o seu Senhor e Salvador e comece a sua caminhada agora. Não tem nada que te impeça. Mas eu estava afastado, está desviado, a mesma coisa, né? Restaure-se com Deus agora, conserte-se com Deus agora e continue a sua caminhada. E depois vai congregar, tá, irmão? Não tem negócio de ficar aí, eu estou com Deus aqui dentro da minha casa, não existe isso. Vá congregar, busque aí uma igreja que prega a palavra de Deus corretinha aí, perto da sua casa, longe, onde Deus te dirigir, e siga na fé, continue na fé. Então, se Deus está falando isso com você hoje, é para você se consertar. Você não vai se consertar sozinho, a gente já falamos sobre isso aí, você não vai se consertar sozinho. Se conserte com Deus e siga em frente, que é Ele que vai te fortalecer para você continuar em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Mas vou pedir então ao irmão Luiz para fazer um comentário aí, se você está aqui, o que ele achar necessário aí, e depois, né, orar, né? Inclusive orar por essas pessoas também que estão aí precisando, né, de um conserto, né? Ou as pessoas que querem se entregar ao Senhor Jesus, como Deus estiver tocando no seu coração, né, irmãos?
Então, a palavra está com o irmão Luiz. Amém, pastor. Eu gostaria de ressaltar um assunto que o senhor falou, que é muito polêmico, mas eu tenho o mesmo ponto de vista que o senhor externou. Quando o senhor falou que existem igrejas, né, que no carnaval fazem uma escola de samba, né, e vão lá para a avenida, ou vão para os blocos de rua, para angariar almas para Jesus, isso para mim é complicado. Esse é apenas o meu entender, né? E Deus sabe de cada um, eu estou aqui, né? Mas existe que a gente não pode se conformar com as coisas desse mundo, não é? E quando uma pessoa, ou um grupo de pessoas, um grupo de cristãos, eles vão para o carnaval tentando salvar, né, levar a palavra, e, na verdade, na minha opinião, né, eles estão se amoldando ao mundo, né, estão se conformando ao mundo, né, não os conformeis. É a mesma coisa, como o senhor falou, na minha opinião, como a menina bonita, corpo bonito, vai de biquíni para a praia para falar de Jesus para as pessoas. Coitada, não vai conseguir nada, né? Ou dificilmente. Com relação a isso, eu também penso a questão do... o mundo jaz no maligno, e não é por isso que a gente tem que ir junto, né? Eu não conheço, eu não tenho a profundidade que o senhor tem para continuar tocando para continuar avançando nesse assunto, né? Mas, na minha opinião, quando se monta uma escola de samba, você está se amoldando ou está se conformando. Talvez seria até melhor que na quinta-feira, depois do carnaval, você saísse as ruas, com as pessoas arrependidas do que fizeram, ou sofrendo, ou desanimadas, aí sim você levasse a palavra, né? Aí sim você levasse o conforto de Cristo, você mostrasse para aquela pessoa que aquela alegria, aquela pretensa alegria, foi uma alegria falsa, não legítima, porque a verdadeira alegria é Cristo, né? Foi uma alegria falsa, legítima, que só levou à destruição, e a pessoa está realmente por dentro entristecida e com a alma bastante destruída, bastante amargurada. Talvez seja muito mais eficaz você, na quinta-feira ou na quarta-feira à tarde, né? Você, quando a pessoa percebe que o mundo caiu, né? Que acabou aquela alegria, que ele não é mais rei, ela não é mais rainha, né? Que se despe da fantasia, né? Que a vida mostra, né? Se mostra, talvez nessa hora seja muito mais interessante do que em meio àquela folia, àquela gritaria. Isso é só a minha opinião, pastor. Outra coisa que o senhor destacou, quando o senhor falou aqui a questão do versículo 27, eu achei muito importante realmente. Eu falo assim, fica mais fácil, né? Eu falo mais ou menos isso, né? Não consegui copiar as suas palavras, eu achei muito importante. Fica mais fácil vencer as lutas do dia a dia quando nós esmurramos mais o nosso próprio corpo. E como o senhor disse, né? Será que a nossa forma de falar, não é? Ela homenageia a Deus, ela exalta a Deus, nós como cristãos, os outros sabem que nós somos cristãos, de maneira geral, não só com o corpo, mas também com o nosso comportamento como um todo, o comportamento físico, o comportamento social, o comportamento ético, né? Então, nós precisamos sim, fica mais fácil nós enfrentarmos as questões do dia a dia, seja em qualquer área, quando nós temos a consciência de que há uma luta contra a carne e sangue e que nós temos que estar sempre dispostos a dar ouvidos
a permitir que o nosso homem interior venha realmente a nos controlar, ao menos que seja na maior parte do tempo. Não significa que vamos ser perfeitos em relação a isso, porque não vamos. Tem hora que nós vamos estar cansados, por algum mau humor, ou mesmo como o senhor falou, nós vamos estar um pouco separados de Cristo, e o homem exterior começa a crescer, aí nós podemos dar respostas atravessadas. Isso não adianta. O que nós podemos fazer, na verdade, como eu entendo na nossa vida real, é nós buscarmos, não é? Não oscilar tanto, né? Não ficar tão lá e tão cá, né? Tem dia que está que é espírito puro e tem dias que está que é carne pura, né? Mas eu acredito